Tinha um documentário antigo que eu lembro que pra época foi muito impactante, que era o Zeitgeist. Zeitgeist, sim. E aí ele revelou pra muita gente essa questão de que diversos elementos da história cristã, na verdade, um Messias nascendo de uma virgem não foi Tem no o cristianismo que zoroastrismo. colocou, e a visita dos Reis Magos e o dia do 25 de dezembro, sei lá o quê, isso meio que procede, assim. Sim. O cristianismo é uma amálgama de outras paradas. Ó, vocês Sim. vão mesmo tentar debater a virgindade De Maria. de Maria, que tem uma galera aí, mano, que vai Não pular vou- nessa bala aí. Não, eu não. Não, calma, Vou aqui calma. Antes das debatendo pessoas- friamente. A gente já falou da piroca do filho dela. E aí, Não, mas agora não estamos fazendo nenhuma insinuação. Deixa a Maria lá, irmão, não é? se ele não nasceu mais de uma virgem, Não, então. o André, não, como é o nome do maluco lá? E André, mano, José. José. O José. O André, como é o nome do maluco lá? O José vai ficar com a orelha coçando agora, mano. O André. Eu sabia que tinha Famoso no André. nome, mas eu não lembrava. Eu sabia que já é. Famoso André. Vai, mas vamos lá, então. Ai. Não, é muito bom que eu gravei um tempo atrás um episódio do Mundo Freak sobre o Zeitgeist, o filme. Só que às vezes a cabeça da gente não funciona, várias vezes, né? A minha também. E daí eu olhei, tipo, eu só vi que a gente ia, vamos gravar um episódio sobre Zeitgeist. E eu pensei, Zeitgeist é um termo em alemão que a gente usa academicamente pra falar sobre o espírito do tempo e não sei o quê. Aí eu falei, pô, que interessante, por que a gente vai gravar esse tema? Eu não considerei que não era um tema que as pessoas iam querer no podcast a princípio. E eu só assumi que a gente ia falar Sobre o tema. de um termo, tipo, da filosofia. E eu tava super feliz. Aí eu abri a pauta e falei, quê? O documento... Nossa, eu nem lembrava que tinha um documentário sobre esse Eu nunca negócio. vi esse documentário aí, nunca vi. Mas é muito doido, porque quando você começa a estudar religião, essas coisas são super normais de dia a dia, mas realmente num documentário, para as pessoas verem, foi uma novidade. O que rola? Nenhuma religião surge do nada, né? Então o cristianismo não tem como surgir do nada. E daí você pode dar uma explicação que é mais crente, uma explicação menos crente, assim, né? Mas a explicação mais crente é falar, pô, Deus precisava se comunicar com aquelas pessoas. Se Deus não utilizasse signos e histórias que aquelas pessoas entendessem, não ia adiantar nada, né? Do tipo, por que ele falou, por que o texto tá, o que a gente chama de Antigo Testamento, foi escrito em hebraico e aramaico, e o que a gente chama de Novo Testamento foi, eu falo a gente, tipo, cristãos, tá? Porque essa denominação não existe em outros lugares. Por que tá em grego? Porque você pode falar, porque Deus precisava se comunicar com aquelas pessoas. Se falasse em português de hoje, ninguém ia entender nada, né? Ia estar lá aquele texto perdido, whatever. E ele mesmo criou esse problema aí quando fez a Torre de Babel lá, que ele mudou. Quem mandou, né? Quem mandou. A gente sabe que foi daí que cada um passou a falar uma língua diferente, Isso, né? Exatamente. Mas mais do que isso, a gente tem coisas que a gente reconhece com muita facilidade hoje, que são sinais de que aquela pessoa tem A ou B. Quer ver? Um exemplo. Se você tá vendo um seriado, sei lá, que se passa no Brasil, e tem uma pessoa que tira um iPhone novo na mão, automaticamente a gente pensa, pô, essa pessoa tem dinheiro. Sim, Tem, né? sim. Então, não precisa alguém explicar, tipo, iPhone, não. E a mesma coisa na antiguidade. Então, assim, qual que é o sinal de que uma pessoa tem divinidade? Pô, ela nasce de uma virgem. Então, claro que você vai dizer que... Porque isso já era um signo conhecido de outras pessoas ali. Entendo. A gente chama isso, às vezes, de topos literário. Que é um nome muito finesse. Topos literário. E daí, então, você tem vários desses na Bíblia. E daí, claro que você vai ter... Porque o cristianismo se desenvolve numa região que tinham várias outras religiões. E todas essas religiões, as pessoas se comunicavam, tinha comércio, o seu vizinho era de outra religião, você conversava. Então, isso vai misturando tudo. E às vezes a gente o pessoal fala muito do tipo, porque os cristãos roubaram os santos, né, ou os deuses e tal. Os próprios santos que a gente estava falando, vários deles, esses santos fálicos, eles vêm de cultos anteriores que já tinha naquela região. E que, eventualmente, viraram santos. Mas não viraram santos porque chegou uma pessoa e falou, e se eu pegasse os cultos daqui e fizesse... Não, é muito porque a galera daquela região tá sendo convertida pro cristianismo. Aí o pessoal fala, não, é porque só tem um Deus. Eles falam, não, mas
e o lago sagrado, como fica? Ela fala, não, o lago sagrado é de Deus também. Só que é um santo que toma um banho lá e panza. E daí a galera, beleza, então. Entendi. E daí você continua fazendo o que você já fazia, tipo, jogar vinho no falo do santo, isso, Sim, e tá sim. tudo bem, todo mundo ficou feliz. E a mesma coisa, então, você vai pegando vários dos signos que já existiam. A questão de nascer da virgem, ela aparece, por exemplo, no zoroastrismo. Mas no zoroastrismo, você tem... É um pouco diferente, porque... Deixa eu ver se eu lembro direito, mas eu acho que é o Messias... O pai do Messias coloca a semente num lago, e daí não sei quantos anos depois, milênios, sei lá, uma virgem vai tomar banho naquele lago, e daí ela fica grávida. Entendi. Que é diferente, né, do cristianismo. Então, nunca é uma cópia exata, porque não é uma cópia. É uma adaptação e uma recontagem, assim, né? O pessoal está se adaptando. A data, ela é uma coisa depois. Data é um outro rolê todo complicado. Assim, complicado. Eu acho legal. Mas é, tipo, várias histórias. Porque o calendário que a gente usa hoje não era o calendário que usava na antiguidade. Então, não dá pra gente dizer, tipo, era 25 de dezembro, porque na antiguidade não tinha essa data, era outra coisa. E esse calendário mudou várias vezes ao longo dos anos, assim. E tem parte das brigas dentre as igrejas, do Oriente e do Ocidente, etc., tem a ver com calendário. E daí a gente pensa, calendário, que motivo besta pra você brigar com outra igreja. Mas pensa assim, se você acredita que o calendário é importante e que você, sei lá, fazer o festival correto, na data correta, é importante para sua divindade, você obviamente vai brigar com a pessoa que está querendo colocar a data em outro dia. E principalmente porque é uma forma de impor também o cristianismo, de certa forma, porque eu acredito que muita coisa desse calendário que a gente segue, ele tá mais voltado pro cristianismo ali, né? Sim. E aí a pessoa que não é cristã e é, sei lá, budista, como que ela fica nesse calendário aí, tá ligado? Vai ficar de xereca, não vai ter o que fazer, mano. Tipo... Não, mas é bem isso, tipo, tanto que academicamente a gente não costuma... Tem um debate enorme de que a gente deveria usar para colocar o ano. Porque colocar antes de Cristo e depois de Cristo é dizer, tipo, então a gente só conta o cristianismo como válido. Sim. E daí, muita gente começou a colocar antes da Era Comum e depois da Era Comum. Não, quer dizer, antes da Era Comum e Era Comum. Então... Mas que também bateria com o nascimento de Jesus? Isso. Perfeito. E daí um monte de gente fala, galera, a gente só mudou o nome e não tá resolvendo o problema, exatamente, né? Sim. Esses dias, eu tenho um grupo de coleguinhas acadêmicos da gringa que a gente debate essas coisas, e esses dias a gente tava falando, e aí, como que a gente poderia fazer? Alguém falou, no judaísmo a gente podia colocar as referências do calendário judaico, que tá no ano 5000 não sei quanto. Aí... Eles já estão no futuro lá? É futuro, né? A gente tá no ano 1.000.000 e tanto, tá ligado? É só se a gente vai contar a partir de Jesus ou não, né? Os caras tá foda lá. E daí o Os caras pessoal estão no futuro, né? no Lá, futuro. lá a Palestina já virou um estacionamento, o bagulho já era. Já era. Não, para com isso, mano. Aí fui eu, tá? Não vai botar nos seus amigos, não, vai. Foi mal. Não. Aliás, eu falei isso como protesto, tá? Pelo amor de Deus, né? Deu pra entender, né? Pelo amor de Deus, né, velho? Vai, mas vamos lá. Mas e judaísmo e Estado de Israel, coisas diferentes. Coisas totalmente diferentes. Mas, então, tipo, os calendários mudaram muito e é muito difícil. Inclusive, quando o pessoal fala, a data de nascimento de whatever da Idade Média, você fala, o calendário mudou no meio, tem confusão de data, é todo um cálculo que tem que fazer. Essas datas são sempre, toda vez que falam, tipo, aconteceu na data tal, eu fico tipo, não aconteceu mesmo? Entendi. Não sei, né? Então, o debate fica aí. E a coisa do Zeitgeist é isso, tipo, eu acho engraçado, bonitinho. Quando a gente começa a ser ateu, a gente fica muito nessa do tipo, olha só, achei a vocês. Aí eu falo, tipo, é que a galera tá há mais de 2000 anos analisando esse texto, eles já pegaram também essa parada, né? Exatamente, Tipo, exatamente. Não foi você que descobriu isso, não. Não. Sim. Parece que a gente... É igual isso do Gênesis, tipo, porque no Gênesis o homem é criado 2 vezes. Tem um debate enorme sobre isso. Pessoa já as pessoas tentaram achar soluções e as pessoas brigaram e é até por isso que o cânone, o que a gente chama de Bíblia, né, o que foi escolhido em algum momento, quais os livros que iam ser considerados para um ou para outro. Isso altera de um lugar para o outro, tanto é que o Lutero, quando o Lutero vai fazer a reforma, ele vai dizer, tipo, olha, galera, na verdade a gente não vai considerar do Antigo Testamento nenhum livro que a gente não tenha comprovação de que tem um original em hebraico.
Aham. E daí, por isso, ele tira... Porque as pessoas já estudavam nessa época. Tipo, o livro, tradicionalmente, a gente considera ele do Antigo Testamento. Mas faz sentido ele ser? Tem evidências acadêmicas de que ele foi escrito nessa época? Ou é uma coisa que alguém inventou no meio do caminho? Ah, Aí, por isso, ele tirou o livro de Tobias da Bíblia. Do coisa e virou um livro apócrifo ou pseudoepigráfico, que é outro jeito de falar. ou DLC pra você que é jovem aí. Pior que não seria DLC, teria que ser um negócio meio bootleg, assim, uma coisa meio... Uma expansão. Não, uma Não, é expansão tipo, não. sabe, Né? sabe quando você ia jogar Ronaldinho Soccer? Ah, é Assim, um bagulho- patch. É um... Hack? Não sei, não sei. Um extra, um universo extrazinho ali. expandido. Mas é, o universo, mas não oficial, né? É. Quer dizer, foi desoficializado. Taim. Como? Taim. Nos quadrinhos a Taim, gente chama de tains. Perfeito, perfeito. O universo da Marvel, às vezes, tem histórias que elas cronologicamente não estão ali, mas é um taim que corre por fora, se você Entendi, quiser tá acompanhar. Lá, tá lá, mas Então- então foi o Lutero Exatamente. quem desoficializou. Isso, o livro de o Tobias. Tem Tobias. textos que a Igreja Católica deixa lá escondidinho e fala, mano, não vamos revelar Isso esse aqui é bagulho beóico, não, que isso não. aqui terá uns problemas aí, hein, mano. Ah, Não. isso aqui Não. de Jesus falando de não monogamia. Sei lá, mano, vai foder com a indústria do casamento. Esse texto aqui que mostra que ele não era piroquinha. É. Então, Que, mano? Deixa quieto, irmão. piroquinha é da piroca dele, eu tô não lembro falando. do prepúcio de É, anel. do prepúcio. Anel de prepúcio. Que foi bagulho, mano, eu não consigo imaginar nada mais black metal do que isso. Alguém usar o Você usar um prepúcio anel do outro de anel, é mano. de anel. Isso é Não, loucura. a Idade Média é bem black metal, assim, né? Puta que pariu. Mas Não. a piada recorrente no pessoal que estuda é que se a biblioteca do Vaticano esconde documentos, sim, porque é muito bagunçado aquele lugar. Essa é Aham. a piada recorrente. Sim, Ah. sim. Mas assim, o que rola? A maior parte especialmente os mais antigos, eles não têm problema das pessoas verem. Eu sempre repeti e falava, não, os documentos estão bem acessíveis e tal. Aí eu tava conversando com os colegas meus que estudam Inquisição, que estudam pós-1500, especialmente a parte que tem escravidão, que tem tal. Aí eles sabem, essa parte aí a igreja não gosta tanto que o pessoal mexa. Eita. Eu falei, ok, então não vou dizer assim. Mas os textos mais antigos, cara, é só você entrar, tem um formulário, é um arquivo, é um lugar, é bem organizado, né? O bibliotecário do Vaticano deixa. Continue meu amigo. Não vai tá? revogar a vida, não vai meter o Trump, não, pelo amor de Deus. Continue meu amiguinho. Mas você, academicamente, se você estuda a parada, você pode. Normalmente você chega num acervo desses, no arquivo, tem um formulário para preencher, aí você explica: olha, eu estou estudando tal coisa, tal, queria acesso ao texto tal. Aí eles te dão normalmente um dia, às vezes você tem que pagar uma taxa. E usa uma versão escaneada lá. Não, daí você tem acesso ao original. Originalzão. Que da Que hora. foda, eu achei que o Da original ficava muito bem guardado. Aquela coisa Eles bem... tinham- Não, mas aquela coisa bem assim, entrar num lugar todo esterilizado, pessoas de Tipo isso. luvinha e tal, e... Caralho. Uau! Mas nem sempre de luvinha, inclusive. Ah, é? Porque dependendo do material, você não usa luva. Porque a luva vai tirar a sensibilidade da sua mão e daí você tem mais chance de estragar Perfeito. por não por estar Faz de total luva, sentido, não é? Faz total Caralho, sentido. que E, então, às vezes, você só vai limpar a mão. E muitas vezes a luva serve, na verdade, para te proteger do livro. Porque às vezes tem fungo, às vezes tem outras coisas que faz mal. Mas são uns livrinhos que estão bonitinhos, assim, você identifica como um livro ou é um monte de pergaminho? Varia do período. Tem as duas coisas, assim. Uhum. Então você pode ter os que estão mais certinhos, mais bonitinhos, e tem outros. Só que as bibliotecas são enormes, tem muita coisa. Inclusive, falta pesquisador, falta dinheiro de bolsa de pesquisa e pesquisador para ir lá e ler. Tanto é que, quando eu estava na universidade, no doutorado, eles descobriram uma das cópias mais antigas do Corão Aham. na área de obras raras da biblioteca da universidade que eu estava, lá em Birmingham, na Inglaterra. Caramba! E como que foi? Olha que é muito legal. Porque... por que ninguém sabia que aquela parada tava lá? Porque parece estranho, né? Como assim a gente perde coisas eu ia na falar, obra tipo, rara? A galera só jogou, tipo, um depósito ali, foi guardando, e aí alguém olha e fala, hoje, vamos ler lá, aquela área lá que a gente ainda não olhou. A gente não olhou. Caramba. Tem isso também, tem vários lugares que tem isso, mas no caso, em algum momento da história, esse texto é um texto do século XIII, eu acho. Ou seja, ele é de 1200 e pouco. Eu acho muito confuso o século XIII ser 1200. Não sei se vocês acham, eu acho Uhum. confuso. É bem confuso, é bem Eu acho a confuso. coisa mais confusa que historiadores É bem inventaram. Não sei se é mais... É bem confuso. É bem confuso, é bem confuso. Mas aí, em algum momento, sei lá por 1700, alguém pegou esse texto do século de 1200 e encadernou ele com outro texto junto e colocou outra capa. Putz. E daí, a galera olhava a capa, arrumava, mas ninguém ficava folheando o livro pra olhar se todas as páginas e tal. E daí, eventualmente,
acho que em 2014, tinha uma pessoa lá na biblioteca, nas obras raras, trabalhando com outra coisa, fez isso, entrou com um pedido, falou, oi, tal, queria mexer no coisa. A pessoa falou, claro, fique à vontade, essa salinha aqui costuma ter umas regras do tipo, não pode entrar com água, não pode entrar com caneta, tem umas coisas assim. E daí você tá lá mexendo nas paradas, a pessoa tá folheando o livro da época que ela tá estudando, e daí ela olha e fala, peraí, essa página aqui tá em outra língua. Por que essa página tá em outra língua? Aí ela voltou e falou, mas essa página parece uma página mais antiga. E daí você, claro, porque pesquisa acadêmica nunca é feita solitária. Quer dizer, é solitário, mas você sempre, né? Aí ela falou, bom, não é minha especialidade, chamou outras pessoas, falou, galera, olha só o que eu encontrei aqui. Aí veio todo mundo tal, analisaram e falaram, realmente é uma cópia que tava colocada no lugar errado. Caramba! Ou então, às vezes, alguém anotou errado, porque são lugares enormes, tem bastante, né? E tem biblioteca que não tem grana. Porque essa biblioteca que eu tô falando é de uma universidade que tem dinheiro. Sim. Tem muito lugar no mundo que tem textos medievais e tal, que não tem dinheiro para ter uma pessoa indo lá catalogar tudo o tempo todo e tal. Então o pessoal faz o quê? Mantém tudo seguro. Então, tipo, vê se tá com umidade, vê que não sei o quê, mas não vai verificar se o catálogo tá certo. Mas isso era pra ser um bagulho bem mais delicado de ser cuidado, não? Tipo, a galera fala, mano, isso aqui é muito importante pra história do mundo. Vamos então contratar profissionais pra lerem, separarem bonitinho e a gente ter esse... Mas eu acho que o que falta é material intelectual, né? Falta gente pra isso, né? Porque você tem muito conteúdo e pouca gente especializada. Isso, e falta bolsa também de pesquisa, né? Porque é muito comum o pessoal falar, faltam profissionais de várias áreas, assim. Mas é muito comum os programas do governo não incluírem, sei lá, historiador. Não incluir biblioteconomista, não incluir essas outras áreas. Eu falo isso porque eu tenho um ranço muito profundo com você que criou esse negócio, do Ciências Sem Fronteiras, porque quando surgiu o Ciências Sem Fronteiras, aí tinha lá, é para todas as áreas menos humanas. Aí eu falei... Nossa! Sério, gente? Velho? O Ciências Sem Fronteiras não incluía ciências humanas. Isso não, velho. Então, Caralho. o Ciências Sem Fronteiras mandou profissionais e pessoas do mundo acadêmico brasileiro para o resto do mundo, tal, que é ótimo. Menos as pessoas de ciências humanas, tipo o pessoal da história, da geografia, da filosofia, tal. Esse pessoal não precisa, deixa aí. Caralho. Aí, claro, tudo bem, o pessoal se virou, você conseguiu outras bolsas, tal, mas, né? Poderia ter ajudado mais, né? Não, é tanto que quando saiu o edital da bolsa, eu fiz meu doutorado com bolsa do governo brasileiro. Era um acordo entre o governo brasileiro e a universidade que eu estudei, a Universidade de Birmingham, na Inglaterra. A Universidade de Birmingham pagou metade, o governo brasileiro pagou outra metade. Bom acordo, parabéns para eles. E a hora que saiu o edital, eu já estava esperando, já tinha tido um ano anterior, eu sabia que ia sair, já estava conversando com a orientadora para poder, né, fazer o projeto. Saiu e primeira frase... prioritariamente para as áreas do Ciências Sem Fronteiras. Que legal. Eu tava trabalhando, tipo, há 6 meses para tentar essa bolsa, e daí tava lá, prioritariamente. Eu falei, bom, prioritariamente não é exclusivo, mas, tipo, foi um balde de água fria, né? Assim. Demais. Aí eu lembro que eu dormi e sonhei que nessa época o Haddad tinha sido ministro da Educação e ele tinha acabado de deixar de ser ministro. E eu sonhei que eu ia no ministério brigar com o Haddad. E ele tava sentado do lado de fora da sala, assim, e falar, mas eu não sou mais o ministro, mas você que fez esse negócio. Que absurdo. Caralho, cara. No fim das contas, eu consegui a bolsa, por esse programa específico e tal. Mas é isso, falta dinheiro pra gente. Tudo bem que falta dinheiro pra muita coisa, né? Eu não tô aqui falando que, tipo, mas precisa. Que, por exemplo, eu tô aqui falando, a gente falou de Idade Média e tal, é super legal, mas a gente tá falando de Europa. Sim. Né? Inclusive, o que a gente chama de Idade Média, em geral, só se aplica à Europa. Porque o resto do mundo tá vivendo outras coisas nesse período. É verdade, né? Nunca Caramba. relacionei o conceito de Idade Média com o Brasil. Não, pois Não existe isso. E quando eu era mais moleca e jogava RPG, que eu jogo RPG desde pequena e pans, eu ficava tipo, pô, que palha, o Brasil nem é legal, não tem castelo e tal. Mas tem outras coisas fantásticas que aconteceram aqui. Só que muitas delas a gente não sabe, porque falta profissional para fazer pesquisa aqui. Então você tem... a gente sabe muito da França na Idade Média, porque o governo francês investiu pesado em historiador. Sim. E daí a galera fez muita pesquisa lá, e daí é tanto que... Isso para mim, quando eu descobri, eu achei muito incrível. O modelo de feudalismo, que vocês talvez lembrem da escola, a piramidezinha, nobreza, clero e pans, aquele modelo só se aplica a uma região da França no século XII. Ah, é? Olha!
Ele não se aplica aos 1000 anos da Idade Média. Que é outra loucura. A gente classifica como uma coisa só um período de 1000 anos no mundo todo. Tipo, 1000 anos. Cara, mudou muita coisa em 1000 anos. Sim, sim. Né? Só que dá a impressão pra gente que a Idade Média é um negócio só e que tudo acontecia Com do mesmo certeza, jeito, com todo mundo se certeza. vestia igual, e é isso aí. Aham. E a outra coisa que é muito louca é que a Europa não era o lugar importante do mundo. Era muito mais importante Constantinopla, Bagdá, eram lugares que bombavam muito mais. Aham. É tanto que quando os Rus eram povos escandinavos, e Rus era de remar, porque eles saíam com barquinhos remando, e eles foram conquistar a região, que hoje é a Rússia, né? E daí que vem o nome. Os Rus. E daí eles vão dominar a região dos eslavos. E os eslavos, naquela época, não tinham tantos governos centrais. Então, eles foram dominando a região. E eles foram pegando a galera dos eslavos e vendendo como escravo em outros lugares. Uhum. Inclusive, a palavra escravo vem de eslavo. Olha E daí, porque tinha tanto escravo eslavo que a Uhum. galera colocou junto. E eles venderam tantas pessoas como escravos em Constantinopla e em Bagdá. Eles não foram levar para a França, porque ninguém levava para a França, não tinha dinheiro aquela galera. Entendi. Eles levaram muito mais para outro lado. E é tão louco, eles venderam tanto que por um período do mundo a prata fica em falta. Porque nos faltou moeda, porque Pra comprar gente. toda a prata do mundo tinha ido para a Escandinávia. E daí a gente consegue ver isso porque a gente tem achados, etc, etc. Aham. E daí por um tempo faltou prata, assim, do mundo. Sim. Né? Aqui na América a galera tava de boa com a prata. Sim. Tinha bastante prata aqui, o Caralho, pessoal tava que de boa, o loucura. pessoal nem ligou pra essa falta de prata Aham. de lá. Mas é louco porque a gente considera, na nossa cabeça, parece que a Europa sempre foi o centro do mundo. Sim. E a gente estuda na escola como se fosse, né? A gente estuda a Idade Média, a gente estuda a Antiguidade, daí a gente estuda Grécia e Roma como se Grécia e Roma fossem os lugares mais importantes da Antiguidade. Sim. E a O gente Egito, raramente mais um pedacinho, só conhecendo o que tá a no gente vai mainstream. aprender pirâmide de faraó, mas É. a gente não vai aprender realmente muito dessa Não, história. E você chega em vários museus, da Europa, inclusive, e daí tem a seção de Egito, e depois tem a seção de África e outros lugares. Aí você fala, mas é que É África. devia estar Isso. junto, gente, porque é tipo o Aham. mesmo rolê. A gente aprende também Egito e não aprende que o Sudão também fazia parte dos povos nilotas, e também tinha pirâmide, também tinha isso. Olha aí, eu não E daí a gente sabia. não aprende essa parte. A gente aprende tudo Loucura. muito torto, assim. E os filmes, eu acredito que a cultura pop deve influenciar muito nisso, né? Nessa Com visão certeza. que a gente tem, né? Sim. Da Idade Média. É muito louco, a gente aprende realmente, depois que você se familiariza um pouco mais com geografia, você vai entender que o Egito é um país do norte da África, porque parece ser uma coisa totalmente à parte, sacou? E Foda. doido demais. Não, é surreal. E quer ver outra coisa? Você falou dos filmes da Idade Média, né? Nos filmes da Idade Média todo mundo é muito sujo, né? Sim, porcão. É porcão, não toma banho e tal. Aquelas roupas parecendo saco de batata. Isso. Não faz nenhum sentido quando a gente olha a evidência arqueológica e a evidência coisa. Por quê? Primeiro, as iluminuras. As iluminuras, os desenhos da Idade Média são muito coloridos. Uhum. Depois a gente tem o que sobrou de igreja e tal. Agora mesmo em Notre Dame, eles estão escavando Notre Dame, porque pegou fogo. Aí eles aproveitaram para escavar também, porque tá fechada mesmo, dá para fazer. E eles encontraram muitos pedaços de parede, etc., muito colorido. A Idade Caraca. Média era muito colorida. As roupas eram coloridas e banho era super importante, mesmo em países da Europa. Então, a visão que a gente tem é totalmente distorcida, em grande medida, pelo pessoal que veio logo depois da Idade Média, que inclusive colocou o nome de Idade Média, porque a antiguidade era uma coisa bonita, e eles estavam na Idade Moderna. E daí no meio tinha um negócio do meio aí, que ninguém liga. Caramba, sim. E tipo, e eu não falo isso porque, eu queria voltar pra Idade Média. Não queria voltar pra Idade Média. Mas também não era esse caos todo na Europa. Aham. Tem várias. A gente tem, por exemplo, um texto de 1100, De Mulherum. Esqueci o nome todo do texto em latim. Mas é um texto só sobre cosméticos. Olha De 1100, aí. cosméticos. Tem receita de pasta de dente, tem achado arqueológico de escova de dente. Olha aí. Tem. Então, assim, eu tô dizendo, nossa, a higiene era maravilhosa? Não mas sei, pelo menos eles tinham uma noção mínima. Não é o que pintam. Não Quando é o eu que falo de pintam. Idade Média, eu penso em Aqueles dentes sujeira. podres. Isso.